Glória a Deus, bom dia, graça e paz. Estamos começando, já tem pessoas aí. Glória a Deus. Vai convidando as pessoas, hoje vai ser uma manhã gloriosa. Amém. Aleluia. Vai chamando o pessoal. Estamos com grande expectativa, uma grande profetisa de Deus, ou profeta, né, como você queira chamar. Deus ainda unge mulheres profetas. E essa semana é uma semana de live com mulheres profetisas. Tá tudo bem aí? Deixa eu ver as pessoas que estão chegando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, eita, quanta gente maravilhosa já chegando. Vai convidando mais pessoas, porque hoje vai ser glorioso. Vocês gostaram de segunda-feira tivemos Ed Maurey. Que palavra poderosa. Ontem nós tivemos, né, Joanice, diretamente do Japão. E hoje nós temos a honra, né, de termos Lucimar Bisoni. Vou ver se ela já chegou aí, já estamos. Vamos fazer o convite para ela. Você já está aí, Lucimar? Deixa eu dar uma olhadinha. Fazer o convite. Lucimar. Não estou vendo ainda. Não estou vendo ainda, Lucimar. Deixa ela chegar. Você está com o nome Lucimar ou o nome da igreja? Não sei ao certo. Lucimar, estamos aguardando você. Aleluia, vamos ver. Glória a Deus. Lucimar, estamos aguardando você. Tá chegando, Lucimar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu. Lucimar Rangel, Lucimar Bisoni. Chegou, ela tá aí. Eita, deixa eu dar uma olhadinha. Eu não tô conseguindo identificar ela aqui. Eu sei, aqui não tá ela lá, talvez, né? Peraí, só um instantinho. Talvez, tira aí. Não, vou botar aqui, ó. Pronto. É isso? É. Glória a Deus. Vamos convidá-la. Ê! Eita, Glória! Mulher linda de Deus. Eita, Glória! Coisa Glória a linda! Deus, glória a Deus. Você tá bem, minha querida? Tô ótima, melhor agora. Vocês estão me ouvindo Oh, para mim é bem? uma grande honra. Estamos ouvindo você muito bem. Gente, Amém. para nós é uma grande honra ter essa grande mulher de Deus. Lucimar é uma mulher extremamente inteligente. Né? Eu quero que você fale um pouquinho. Eu conheço assim, algumas coisas. Ela foi gerente de um grande banco por muitos anos. Né? Uma mulher assim, tem uma formação profissional maravilhosa. Mas o Senhor falou com ela e ela largou tudo para acompanhar o seu esposo, pastor Jorge Bisoni. Pastor Jorge é muito amado aqui, Lucimar, aqui em Amém. Salvador, né? Muito desejado, a gente quer ele de volta aqui urgente. Mas eu quero que você, Lucimar, fale um pouco sobre você, que talvez algumas pessoas nunca te viram pregar, mas eu mesma, outro dia eu comecei a te acompanhar, digo, meu Deus, como essa mulher tá ousada. É uma Amém. leoa, é uma profeta de Deus. E o Senhor colocou no meu coração de fazer o convite a você, né? Nessa primeira etapa, né? O Espírito Santo colocou o seu nome e eu só faço obedecer. Então, eu quero que você se apresente. Amém. Já tem muita gente, tem mais de 100 pessoas já nos acompanhando e vai ter muito mais, amém? Fala um Amém. pouquinho, é Amém. Lucimar Rangel Bisoni. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade e você por ser uma mulher guiada, né, juntamente com o pastor Raimundo, e de estar obedecendo a voz do Espírito Santo para esse tempo, de estar
colocando, né, à mesa aquilo que o povo está tendo sede, né? E esse tempo, realmente essa semana propiciada por Deus, né? E você sendo ferramenta dele aqui nesse tempo para nos proporcionar isso. E realmente me colocar, quando eu me vi nesse convite seu, eu falei, Senhor, só pode ser o Senhor, porque por mim mesma, né? Eu jamais estaria nesse lugar. Mas é Deus que nos coloca, né? Deus que nos promove e Ele usa pessoas. E você sempre foi uma pessoa, você como pastor Raimundo, como casal, né? Sempre foram pessoas que foram divisores de águas na minha vida, no meu ministério e na vida do meu marido, né? Nós tivemos vocês no início do nosso ministério e eu estava comentando com o Jorge esses dias, eu falei assim, amor, como nós fomos tão abençoados por esse casal. Eles sempre marcaram, né, estações na nossa vida, né? Vocês sempre Amém. marcaram estações na nossa vida. E isso veio perdurando por fases na nossa vida mesmo. Vocês não somente estiveram num momento crucial da nossa vida onde nós precisamos, mas vocês se mantiveram, né? Por mais que vocês estão aí, a gente aqui, vocês se mantiveram, né, nesse vínculo espiritual, né? E eu acredito muito que Deus conecta pessoas na nossa vida para isso, né? Para nos fazer Amém. avançar. Amém. E vocês já tinham andado algumas milhas e nós só aprendemos com vocês. Nós só estamos andando no cheiro da poeira de vocês. Só nos cabe Não, andar você na é muito poeira de poderosa. vocês. E isso, por isso mesmo, porque nós aprendemos a ser humildes e entender que tem pessoas que já foram, né, já estão há anos-luz à nossa frente e nós só precisamos aprender como andar, como elas andaram, né? Não Amém. errar, né? Elas ensinam como não errar e para que nós vamos andar em caminhos onde a gente pode errar, né? Então eu Entendi. com essa expertise, né, toda, eu aprendi a aprender com os erros das pessoas, aonde não errar, né? Com quem que eu devo me associar. E graças a Deus, Deus me colocou pessoas maravilhosas a quem eu me associei. E isso me fez crescer muito no ministério. Graças a Deus por isso. Amém. E eu louvo a Deus por sua vida, pela vida do pastor Raimundo. E eu só tenho a agradecer por vocês e por essa família abençoada Amém. que Deus conectou com a gente, tá? E assim, Lucimar, Amém. né, é essa pessoa que algumas pessoas às vezes, né, por conhecer só de ouvir falar, tem essa personalidade, né, que talvez algumas pessoas confundem muito, né, mas graças a Deus, quando tem oportunidade de conhecer, sabe quem eu sou uma pessoa muito transparente, e eu tive a oportunidade de conhecer Jesus muito cedo, através da minha avó, e só que, infelizmente, eu não me firmei nos caminhos do Senhor no tempo que deveria, né? Paguei um preço muito alto por isso, mas, graças a Deus, o Senhor é aquele que pode remir o nosso tempo quando a gente reconhece e tem um coração disposto a obedecer, quando a gente Amém. tem momentos na nossa vida que a chave parece que vira, né? E a gente conecta diretamente o nosso coração com o Senhor e fala assim, daqui para frente não tem como mais andar mais ou menos. Né? E eu acredito que foi isso que aconteceu quando eu conheci Jorge e quando a nossa vida mudou totalmente. Quando eu tive alguém que pôde pegar junto comigo, com as convicções que eu tinha, com aquilo que eu já tinha aprendido e com aquela sede que eu tinha de Deus dentro de mim, né? E graças a Deus, hoje nós estamos caminhando e temos muito a caminhar mesmo, muito para fazer para o Senhor. E é por isso que nós somos tão Amém. intensos na obra, por isso que nós somos tão alegres em fazer o que nós estamos fazendo, porque nós reconhecemos que Deus nos tirou de um lugar de trevas, Deus nos tirou de um lugar de escuridão e nos trouxe para uma luz, Amém. e essa luz eu não quero sair nunca dela. Então eu quero estar num lugar de preservação. Ele tá dizendo aí, ó, que te ama, ó. Ele é tá uma dizendo bênção aí, na minha pastor vida. Jorge. Ô, Ele fala que Lucimar, ele é o você segundo antes... Jesus na minha vida. Eu recordo que quando nós nos conhecemos pela primeira vez, né? Quando o irmão Carrombé nos enviou em 2012, né? Para ir para ensinar no Rema de Vitória do Espírito Santo. Você trabalhava, né, numa grande instituição, você era gerente. Sim. Fala um pouco sobre isso, que você passou um bom tempo, né, sendo esposa de pastor, mas trabalhando no secular. Fala um pouco sobre essa sua jornada, para a gente depois entrar no profético.
Amém. Vânia, foi um tempo assim, Deus, há uma graça para todo o tempo que a gente está vivendo, né? Quando a gente está trabalhando, nem todo mundo que tem um chamado, ela vai viver no integral, né? Mas tem aqueles que são chamados e a gente vai discernir o tempo e a estação para viver no integral, né? E houve um tempo que eu precisei estar investindo o meu tempo, o meu trabalho, para que o meu marido tivesse o 100% da vida dele na obra. Né? E eu entendi isso a muito custo, eu entendi isso, né? Foi um tempo muito difícil e graças a Deus eu louvo por sua vida, porque você foi uma das pessoas que falou algo que caiu no meu coração e que assentou no meu coração e me apacentou naquela época. Porque eu recebi várias pessoas e talvez alguém pode, né, ouvir isso e acabar, né, vivendo isso, talvez, poder estar vivendo isso, né? Muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, você tem que sair do banco, né? Eu já tinha uma carreira bem sucedida no banco, graças a Deus eu sempre fui muito bem colocada no banco, as minhas colocações sempre tive promoções, sempre fui muito bem colocada. E, assim, eu não tinha naquele momento uma direção de sair do banco, mas tinha pessoas que passavam pela minha vida, até mesmo pessoas que passaram aqui na minha casa, estiveram, né, comigo, né, pessoas que estiveram conosco, que falaram, você tem que sair do banco, você tem que assumir a igreja com seu marido. E aquilo trazia um peso muito grande, porque Deus falou comigo que chegaria um tempo que eu faria isso, mas no meu coração aquilo não caía. E aí, quando você veio para cá, você falou, Lucimar, quando chegar o tempo, Deus vai te falar. E eu lembro que quando você veio para cá, eu estava muito triste com isso. Porque eu tinha recebido muitas palavras que me feriram, muitas palavras que doeram no meu coração, né? Que eu estava, assim, atrapalhando o ministério do meu marido. Só que ninguém sabia que existiam contas que tinham que ser pagas e que elas estavam sendo pagas pelo trabalho. Eu né, sei que eu que tem estava filhos lá. para a escola, né? Para pagar a escola. Exatamente. A luz a ser paga, a prestação da casa, né? As próprias coisas da igreja, que muitas vezes nós estávamos, naquela época a gente estava assumindo a igreja também, e a igreja muitas vezes precisava de alguma coisa e era o meu salário que bancava. Né? Então, assim, Entendi. nesse momento, essa palavra que saiu da sua boca me apacentou. Né? E eu acolhi com mansidão essa palavra e eu esperei o tempo de Deus. E eu parei de viver uma vida agoniada. E graças a Deus, quando chegou o tempo, Deus começou a falar, olha, o seu tempo está terminando. O seu tempo está findando. Eu estou finalizando a sua carreira no banco e você vai assumir o seu tempo com seu marido no integral. E eu falava, Senhor, como que vai ser isso? Né? E eu perguntava em todo momento como que vai ser. Porque quando eu olhava para o salário que eu recebia, né? E pela situação, porque a igreja não tinha como me assumir com o salário que eu recebia, eu olhava para o natural. Mas era uma testificação, algo tão forte dentro de mim, que eu não podia não permitir Deus trabalhar naquele momento. E um mês antes, né, de acontecer tudo isso, Deus falou assim, olhe para os seus amigos, faça tudo com firmeza e coloque algumas palavras no coração de algumas pessoas, porque você vai ter pouco tempo aqui dentro. E eu cheguei para algumas pessoas, eu dei algumas palavras e alguns eu já tive oportunidade de ter resgatado casamentos. Ali dentro eu tive grandes oportunidades. Foram 21 anos de banco, né? Então, assim, graças a Deus eu tive uma oportunidade de falar de Deus também, fazer o meu ministério ali dentro, falar para clientes também. E quando Deus me chamou para a obra, né, 100% para a obra, ele me mostrou, estou fechando uma estação e estou abrindo uma nova estação na sua vida. Amém. Já começava o profético aí, não é, Lucimar? E já começava o profético. O profético. E vamos agora, quando foi, Lucimar, assim, qual foi o momento? Porque você era a esposa do pastor Jorge, né? Sim, geralmente a gente começa assim, a mulher sem nome, né? Mas, de repente, você percebeu, né, que você estava entrando em uma veia profética. Que esse é o tema das nossas lives. Você se recorda como foi isso? Quando foi aquele dia que você disse, meu Deus, será que eu sou profeta? Porque alguma coisa diferenciava. Você lembra qual foi a ocasião?
Eu me lembro, assim, de situações muito pontuais que começaram a acontecer e se evidenciar, né? A evidência maior foi quando eu saí do banco mesmo, que coisas começaram, assim, a se manifestar diante dos meus olhos, coisas maiores da igreja, coisas ocultas que estavam acontecendo na igreja, porque coisas pontuais aconteciam e eu sinalizava para Jorge. Mas o meu dia a dia no banco, eu mesmo não me dava credibilidade como profeta. Eu mesma não me via como uma pessoa com credibilidade para isso, porque eu falava, eu não tenho tempo, isso é coisa da minha cabeça. Isso está Então eu libertando muitas pessoas, viu? Tem muita isso aí. mulherada aí, homem também, profeta, que tá vivendo esse dilema. Continue falando. Eu acredito. E às vezes o meu dia a dia, a falta de tempo de oração, até a falta de comunhão. Não que eu não orasse, irmã. Eu orava, mas eu não tinha um tempo de comunhão com o Senhor para aquilo testificar. Então eu era muito insegura. E muitas vezes eu vi coisa dentro da igreja, até mesmo quando eu estava, né, no banco e Jorge estava na igreja, que eu deixei de falar, eu deixei de expressar, eu deixei de ajudar meu marido, e nós pagamos um preço muito alto por isso, porque eu deixei de falar. Né? Eu deixei de expor o pecado, eu deixei de chamar pessoas para serem exortadas. Né? Então, você assim, via pecado, Lucimar, via, você tinha revelação via, de pecados dentro via. da igreja? Muito, muito. Até hoje, eu sou muito sensível a isso. Né? Como é que você vê? Visão Então, aberta, testemunho, os sonhos, como é isso? Porque a gente está tratando de mulher no profeta. Sim, eu tenho muito, irmã, assim, de chegar num ambiente e perceber um ambiente diferente. Às vezes eu estou na igreja, aí eu passo por uma pessoa. Só que quando eu passo por aquela pessoa, eu sinto algo diferente. Eu sinto que o ambiente não está um ambiente favorável. Eu falo, estou dentro da igreja, tem algo diferente. Esse lugar não está, esse ambiente não está em santidade. Então, parece que é um faro. Parece que você sente um cheiro de pecado. Entendi. É algo espiritual, é algo que vai além do que a gente quer. Porque você fala, eu estou dentro da igreja, como que eu estou sentindo isso? Né? E você começa a perceber como se fosse um faro, como se fosse um cheiro mesmo, que te leva até aquela pessoa ou aquela situação que está errado. Entendi. É impressionante como esse chamado profético é algo divino mesmo de Deus. Porque Deus não nos chama para mostrar isso, para envergonhar ou para trazer à tona uma vergonha de uma pessoa, mas para trazer o arrependimento e trazer realmente para aquela pessoa a uma realidade, né? A uma realidade que ela pode ser mudada, ela pode ser transformada. Né? Porque todos nós estamos sujeitos a cair numa tentação, ao pecado, mas nós precisamos estar atentos também ao que o Espírito Santo pode fazer pela nossa vida, porque ele pode ser o nosso ajudador, ele pode ser aquele que pega na nossa mão, nos ajuda. E o profeta, essa inspiração que o profeta tem, de chegar às vezes num ambiente, ou às vezes ter uma visão aberta, né? Uma certa vez, só contando uma experiência aqui, que foi algo muito forte que aconteceu, que Jorge, assim, durante muito tempo, eu falava com ele, amor, eu tô sentindo algo assim, e às vezes eu compartilhava com ele, porque eu tinha vergonha de, às vezes, compartilhar com a própria pessoa. Com receio de como a pessoa ia ser, e às vezes por ser uma pessoa que às vezes tinha um conhecimento da palavra maior do que eu, ou uma pessoa por um cargo, se sentir, né? Intimidada, né, Intimidada. Lucimar? E eu acredito a intimidação que esse sentimento é muito... Isso. É muito forte. O diabo, ele age com esse sentimento de intimidação muito forte na vida do profeta. Tanto que eu percebo que a maioria dos profetas, eles vivem, normalmente, eles têm um passado muito duro. Você pode observar, os profetas, eles têm uma marca muito, uma cicatriz muito fixa. É algo que muitas vezes machucou. Então, talvez, Satanás usa muitas vezes aquilo para intimidar.
você não é capaz, você não pode. Se você falar, a pessoa não vai te dar credibilidade. Se você falar, as pessoas não vão acreditar que você tem esse chamado. Então, eu acredito muito que Satanás age com a intimidação, porque ele vai na mente, ele vai na incapacidade do profeta produzir resultado, ou seja, nas emoções do profeta. Né? Então, lá em Romanos 8:26, ele fala que, né, o Espírito Santo ele nos ajuda na nossa fraqueza. E o profeta ele tem que estar atento a buscar mais o Espírito Santo. Né? Não existe profecia sem o conhecimento da palavra. Amém. Não existe uma profecia sem a busca do Espírito Santo. Então, eu comecei a ver mais a evidência do chamado profético na minha vida quando eu comecei a buscar mais a palavra de Deus, a conhecer mais a palavra de Deus, porque eu comecei a ficar mais intrépida, porque eu percebi que eu conhecia a palavra. Então, eu sabia quem é que estava falando comigo. Então, quando Satanás falava para eu não falar, eu sabia que era Satanás falando para eu não falar, e eu falava assim, não, é para eu falar sim. Então, eu, com ousadia, eu falava porque eu sabia que era debaixo da unção e do poder. Amém. E pelo Espírito, ele respalda. Quando você está debaixo do Espírito, você fala, e é ele que vai te respaldar. A pessoa recebendo ou não naquele momento, quem vai te respaldar é o Espírito. Porque ele vai para casa, talvez ele não receba naquele momento. Mas talvez lá na casa dele, dentro do quarto dele, ele vai meditar e ele vai ver que ele está errado, que ele precisa fazer mudanças na vida dele e que aquela palavra foi direto do trono de Deus. E talvez você nem saiba que vai ser, a pessoa foi transformada, mas a palavra foi liberada e aquilo causou um resultado naquela vida. E aí sim, você praticou aquilo que Deus quis que você fizesse. Você foi o propósito para qual a palavra foi lançada. Isso mesmo. Gente, vocês estão vendo aí fixado, PicPay, Raimundo e Vânia Nascimento, mas eu quero dizer que como não deu para pegar o PicPay de Lucimar, eu quero que você que está sendo abençoado, edificado, entra nesse PicPay, você coloca uma oferta para a profeta Lucimar, e eu te garanto que hoje mesmo eu já envio para ela, tá bom? Fizemos isso com Joanice ontem. Amém. Foi maravilhoso, porque não deu tempo de colocar o seu PicPay. Mas toda a oferta que entrar nesse PicPay aí, palavra de mulher de Deus, amém, hoje a gente coloca na conta da profetisa Lucimar, tá bom? E uma coisa, sabe, Lucimar, que você falou muito importante, essa questão da intimidação. Eu lhe digo, olha, eu recordo que... não, eu vou falar de mim, não. Vou falar sobre algumas pessoas. Existe até o título de você ser chamada de profeta. Isso causa intimidação. Você percebe isso? Sim, sim. Porque pela responsabilidade também de você ser uma profeta. Porque sabe, Vânia, lá em Jeremias, né? O Senhor fala para Jeremias que ele chamou Jeremias para ser profeta das nações. E assim, isso. O interessante é que ele fala que antes de formar Jeremias, né, no ventre da mãe dele, ele consagrou, né? Ele consagrou. Então nós, como profetas, nós somos consagrados, sabe? Amém. E, na verdade, naquele momento, Jeremias também falou assim, ai, Senhor, eu não sei falar. Sabe? Ele falou assim, é como se ele te fala assim, tira de mim esse chamado, né? Tira de mim esse nome de profeta, né? E ele fala assim, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Ele fala assim, não diga isso, Jeremias. Sabe, muitas vezes tem profetas escondidos, entrando em cavernas, dizendo, tira esse chamado de mim. Fala. Com medo do chamado. Porque, Vânia, muitas vezes eu falei, Senhor, tira esse chamado de mim, porque eu não quero ver as coisas que eu estou vendo. Vânia, certa vez nós tínhamos um casal aqui que vocês chegaram a conhecer, muito próximos a nós. Eram amigos, assim, amigos aliançados. Irmãos, conosco, né? Quase irmãos, eu lembro. Dormia na nossa casa, estavam assim, olha, estamos com vocês. E a gente, assim, o coração conectado, eram um só conosco. Sabe? E uma vez eu não tinha motivos. Vânia, eu não posso dizer para você que eu tinha motivos, que eu não tinha motivos. Nunca eles tinham feito isso aqui que eu pudesse falar assim, olha,
foi nisso aqui que criou-se no meu coração esse pensamento, ou alguma coisa assim. Eles nunca tinham feito nada, mas veio uma imagem muito forte da esposa, né, que era um casal, da esposa se rebelando. E algo muito forte. E eu falei pro meu esposo, ele falou assim, amor, para com isso. Eles é um casal que está conosco, é o casal que vai ser levantado. O marido sempre tem essas coisas, né? Para com isso, tá vendo demais. E ele falou assim, amor, isso é coisa da sua cabeça, por causa da personalidade mesmo discurso, dela. Eu falei, não é, porque eu amo essa menina também. E tudo que eu quero é que essa menina cresça. Eu sei que a personalidade dela é forte, mas eu quero que ela cresça. Eu amo esse casal. Tudo que eu quero é que eles sejam levantados como casal pastoral. E ele falou assim, amor, isso é coisa da sua cabeça. Quando veio uma ministra aqui, muito amiga para nossa casa, eu compartilhei com ela. Ela falou assim, eu acredito que você tem um chamado profético. E ela que me despertou, Uau. Começou a despertar isso. Ela falou assim, vamos orar. Porque não tem motivo realmente, porque o nível de amizade que eu vejo vocês aqui, né, eu não vejo motivo para isso. Mas vamos orar, porque o Senhor vai revelar. Vânia, não deu muitos meses. Não deu muitos meses para essa moça se levantar com uma rebelião, esse rapaz, de forma de sair falando mal, de falar coisas que a gente nunca fez com eles. E assim, uma coisa impressionante. Então, assim, Deus havia mostrado. Só que eu, assim, não tinha ainda a sabedoria, eu não tinha ainda o conhecimento do que era o chamado profético. E eu não soube trabalhar. Talvez se eu tivesse chamado o casal na época... A internet tá boa. Deu uma pausada aí. Deu. Eu não sei se foi aqui ou aí. Então, se eu tivesse chamado, né, para essa conversa, talvez se eu tivesse ido orar, né, de forma intercessora, porque eu orei, mas aquilo caiu no meu esquecimento. Eu não entrei de uma forma intercessora pela causa, eu não abracei a causa, sabe? E talvez isso causou um desfecho que poderia não ter causado. Mas eu não carreguei isso como julgo, sabe? Eu aproveitei todas essas coisas, essas falhas, né, no meu chamado, né, profético, para que eu pudesse renovar a minha mente e aprender que em Deus a gente pode crescer sempre. Né? Porque o profeta, às vezes, ele erra 1, 2, 3 vezes e ele já não quer mais viver o chamado profético. Ele pensa assim, já dei tanta cabeçada, né? Já falei tanta coisa que não aconteceu. E daí? Né? Talvez você não tinha um nível de conhecimento, talvez você não tenha mergulhado tanto na palavra como Deus tinha mandado você mergulhar. Né? E talvez você não tenha feito o que você devia ter feito. Então, muitas vezes, sabe, Vânia, a gente não faz como deveria e quer colher frutos bons, né? E a Bíblia diz que, lá em Provérbios 25:11, que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, muitas vezes, inclusive, essa mesma versão, né, esse mesmo versículo na versão A Mensagem, ela é bem interessante, que ela diz assim, a palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda. Amém. Sabe que uma joia feita por encomenda, Vânia, ela vai dar um encaixe perfeito para o seu dedo. Né? Se você manda fazer uma aliança sobre encomenda, né, você vai fazer ela exatamente no seu dedo. Quando ela chegar, você não vai precisar de mudança. Então, a palavra, quando ela é lançada no tempo certo, ela vai se encaixar exatamente naquilo que ela precisa. Então, é por isso que quando a palavra ela é dita na hora certa, no seu tempo certo, saída da boca de um profeta, ela vai causar o resultado para qual ela foi lançada. Né? Então, nós precisamos entender isso, que hoje nós fomos chamados para um tempo. E nós estamos vivendo um tempo, inclusive, eu queria até indicar um livro, né, que eu até comentei com você que eu estou lendo esse livro, né? Como, eu tô lendo como manter também. a cabeça no lugar neste mundo louco.
né? Eu estou lendo também. Então, esse livro, ele fala muito desse tempo profético que nós estamos vivendo. Né? Rick Renner, Verdade. ele foi um homem, ele é um homem inspirado pelo Espírito. E hoje, o tempo que a gente está vivendo, a gente, principalmente nesse chamado profético, esse livro, ele é totalmente voltado para o profético. Nós Amém. estamos precisando ver o quanto líderes, o quanto mulheres, o quanto cabeças estão sendo envolvidos por um espírito de engano. Um espírito que tem roubado o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida de homens e mulheres. Porque eu sei que aqui nós temos homens também com chamados proféticos. Homens que têm se escondido atrás dos chamados. Homens que têm vivido o chamado de qualquer jeito. E sabe, Vânia, quando eu olho a vida de Jeremias, né, quando eu olho a unção profética que foi derramada sobre a vida de Jeremias, e ele falou que não tinha como, que ele começou a falar tanta besteira, aquela boca que Deus ungiu para falar coisas boas, né? Porque lá no verso 9, Deus estendeu a mão sobre a boca dele e falou: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Isso. Sabe? Então, quando a gente está cheio da palavra de Deus, o bom depósito está cheio, a nossa palavra, a nossa boca só vai sair a palavra. Amém. A nossa boca só vai sair aquilo que é Amém. de Deus. Então Amém. não vai ter dúvida na hora de você profetizar. Amém. Você vai saber qual é a voz que está te falando, né? Você não vai cair no engano. Você não vai ficar atrás de profetada, porque tem gente que quer profetada, não quer profecia. Porque a profecia, às vezes, ela vem para exortar e nem sempre você quer ser exortado. Né? Muitas vezes você quer ouvir, eu já vi pessoas que eu exortei, a pessoa virou as costas, não quis escutar, né? Eu já tive casamentos aqui mal sucedidos porque eu tentei alertar a jovem solteira que nunca tinha se casado e ela falou: a minha decisão está tomada. Foi isso que ela me disse: a minha decisão está tomada. E eu falei: então está bom, sua decisão está tomada, então, né, fica com ela. E ela depois pediu perdão, teve que separar porque teve um casamento mal sucedido. Por quê? Porque o rapaz não entrava. Vânia, eu olhava para o rapaz e eu falava: Jorge, não deixa essa menina casar. O Jorge falou: vai conversar com ela. A menina não aceitava conselho, não aceitava. Ela ficou cega. Então tem pessoas que não querem a exortação, não querem uma palavra profética falando a verdade. Às vezes ela está tão cega espiritualmente, né, que ela não quer a palavra da verdade, né? Então, o que a gente tem que entender que... Pode falar, Vânia. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Não é te cortando, não. É só para a gente não perder, assim... como é que você age e que conselho você dá quando uma profecia vem, você libera e é rejeitada? Como você falou que a pessoa deu as costas. Qual é o conselho que você dá para o profeta, né? Para mulheres no profeta? Essas mulheres, tem muitas jovens aí sendo levantadas e com medo, se escondendo. Eu estou vendo muitas sabe? Amém. E qual o conselho que você dá? Né? Porque eu percebo no meu espírito, sabe, Lu, que o ministério que ficará em evidência, sem menosprezar os demais, mas o ministério em evidência antes da volta de Cristo, que vai preparar o retorno de Cristo, é o profético. Sabe? Amém, Vânia. Eu não tenho dúvida disso. Eu também não tenho. Sem problemas. Não é desprezando nem outro chamado, porque o profeta ele vai depender de um pastor para apacentá-lo, né? Sim. Ele vai depender de um mestre para aprender a palavra. Ou seja, ele vai aprender de todos os outros chamados. Mas eu quero lhe perguntar, porque tem pessoas ouvindo aí que elas estão recebendo como uma aula para praticar, porque não pode mais ninguém estar fugindo, não. Amém. E como é que você aconselha, como se deve agir quando você libera uma palavra e é plenamente rejeitada por um indivíduo, até por uma igreja? Como é que você... Qual o conselho que você dá? Então, Vânia, quando eu falo essa questão da intimidade com Deus, o profeta, ele vai cada vez mais ser um profeta forte no seu chamado, quanto mais intimidade ele tiver. Amém. Porque o profeta, muitas vezes, ele vai ter direção de falar uma vez só.
Mas vai ter momentos que ele vai ter a direção de voltar e falar novamente. Amém. E tem profetas que vai falar, pessoas vai virar as costas e vai embora. Mas Deus vai instruir e falar assim, ligue novamente, porque a longanimidade de Deus está Amém. sobre a vida da pessoa, está, né, agindo para que aquela pessoa não se perca. Esses dias mesmo aconteceu algo que, na hora que eu falei, meu pai, isso foi profético. E depois você deu aquela palavra de uma porta fechada, testificou e eu já sei do que é. Eu já naquele dia que você... Deus já me falou tudo. Eu já sei o que é. E aconteceu algo e Jorge falou assim, tá vendo, amor? Ele falou assim, você falou que era para fazer isso, isso e isso, né? Porque eu tomei uma decisão, né? Compartilhei com o Jorge, falei, amor, o que você acha? Ele falou, não, se você orou, vamos fazer. Aí depois de feito, né? A pessoa não demonstrou, né, que estava satisfeito. E aí Entendi. Jorge falou assim, tá vendo, amor? Será que era para ter feito isso? Eu falei assim, deixa eu te falar, isso é a longanimidade de Deus. Nós não fizemos errado, eu falei. Isso é a longanimidade de Deus para com a vida da pessoa. Depois que eu falei, Senhor, que essa pessoa acorde para isso. Então, assim, tem coisas que o Senhor vai, por várias vezes, fazer tentativas. Né? Para quê? Para que aquela pessoa se arrependa. Para que aquela pessoa mude o curso da vida dela. Mas tem coisas que o Senhor, às vezes, já vem tentando por meio de outros profetas. Não que aquele profeta é menor, não tem isso não. Às vezes a gente brinca, né? Profeta maior, fala, as pessoas escutam. Mas muitas vezes, né? Pessoas que me falaram coisas lá atrás, profetas que nunca ninguém ouviu falar, me falaram coisas lá atrás que estão acontecendo hoje na minha vida. Eu sei. Então, talvez se eu tivesse desconsiderado lá atrás, eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Amém. Por quê? Porque eu agarrei a palavra. Porque eu criei que era um homem, uma pessoa, uma mulher de Deus falando. Uma coisa que você falou muito, muito oportuna é a questão do profeta ter intimidade, né, com o Espírito Santo. Porque Sim. Como é um chamado, assim, digamos, que atrai, né? Você pode observar, vamos fazer uma conferência de oração, vamos fazer uma conferência de temor ao Senhor. Gente, você tem que crer dobrado para alguém vir. Uma conferência de santidade, mas se disser uma conferência profética, chove de pessoas. Por quê? Porque é um chamado que atrai. E isso faz, né, Lu, muitas vezes com que, por causa desse chamado que atrai tantos, se a gente não tiver cuidado, a gente pode colocar os pés pelas mãos e começar a falar coisas que Deus nunca mandou. Isso aí. Então, a importância do profeta estar com intimidade com o Senhor, você foi bem enfática nisso. É para a gente não errar, não é isso? E eu vejo assim muitos profetas, Vânia, vivendo o chamado profético de qualquer jeito. Sabe? Não tira tempo para orar. Não tira tempo para perguntar a Deus qual é o tempo, o modo, sabe, de falar. Porque existe um modo de falar. Se não existisse, a Bíblia não falaria sobre isso, né? Existe um modo de você falar. Tanto que tem coisas, logo no início, quando nós começamos a apacentar, né? Eu parei de fazer gabinete com o Jorge. Por quê? Quando a gente ia apacentar casais, eu começava a ver as coisas erradas no gabinete. Sim. A pessoa estava falando mentira, eu olhava assim, e Jorge, aquela unção pastoral, né? Sobre a vida de Jorge, porque quando está num gabinete pastoral fluindo, ele é apóstolo, ele tem um chamado apostólico, né? É verdade. Mas quando ele está no gabinete pastoral, eu falo, meu filho, será que você não consegue enxergar isso? E você vê tudo. E assim, é maravilhoso esses dons fluindo, né, dentro da igreja. E assim, quando a gente começou a pastorear, ele queria muito que eu participasse dos gabinetes para eu aprender, né? E aí, eu às vezes estragava os gabinetes dele. Porque aí o marido às vezes o marido falava assim, não está acontecendo. Tipo assim, tô falando de traição, né? Adultério.
Aí a mulher tava falando, não, é que ele me traiu, ou ele fez isso. Aí ele, não, não fiz, não fiz. E eu olhava para ele, eu via aquele espírito de prostituição, aquilo, eu falava assim, não, não é possível que Jorge não esteja vendo que isso é mentira, que ele está contando mentira. E aquela coisa, Entendi. Jorge, e eu não conseguia, eu tinha vontade de entrar, olha o errado do profeta. Eu tinha vontade de entrar como um ninja, aqueles ninja cortando o pescoço, não tem? Fatiando. Sim, Então, sim, sim. Jorge falou, você tem que deixar essa parte de ser mulher de lado, porque eu pensava assim, eu tenho vontade de fatiar no meio. Meu Deus. Porque o chamado profético, assim como né, ele tem esse... Não é que você vai matar uma pessoa, não, mas é que você tem vontade de destrinchar o pecado. Você tem vontade de pegar o pecado que está escondido e colocar ele para fora. Arrancar ele da pessoa, né? Tanto que lá no verso 10 de Jeremias, em Jeremias, quando a gente está lendo lá no versículo 1, no verso 10, ele coloca assim, olha que hoje te constitui sobre as nações e sobre ti os reis para arrancares e derribares, para Isso. destruíres e arruinares, e também para edificares e também plantares. Sabe? E quando ele fala isso, tem profeta que pensa que ele vem para destruir, mas não é para destruir a vida da pessoa, não. É para destruir as obras de Amém. Satanás. Sabe? E às vezes a gente Amém. entra com tanta fome nesse chamado, a gente entra com tanta vontade nesse chamado, que você quer derrubar tudo que tem pela sua frente. E a forma que você vai conduzir isso, a forma que você vai falar, às vezes você destrói. Você destrói um casamento, né? Ao invés de você edificar o casamento, você está ali para edificar, né? Você pode destruir da forma que você vai Amém. colocar. Então, existe o tempo, o modo, a forma. Então, isso só é aprendido quando você também se submete ao quê? Ao conhecimento da palavra, a uma maturidade. E a maturidade só vem, não tem jeito. Só vem quando você se submete ao conhecimento da palavra. Se submete a uma autoridade para te ensinar onde você está errando. Quantas vezes eu saí de um Amém. gabinete, né, com meu marido, e ele fez um gabinete particular comigo. Ó, você errou Uau. nisso, nisso e nisso. Você não devia ter falado assim, assim, assim. Então, assim, eu ia lá pro gabinete e exortava a pessoa, e depois o meu marido me corrigia onde eu errei. Por quê? Porque o profeta, ele precisa de alguém também. E o profeta, ele tem mania de se isolar, né? Eu não sei se você Fala conhece de alguns novo. profetas Tem, assim. tem pessoas aí que precisam ouvir. Fala novamente, se Profetas têm isolar, né? mania de se isolar. Não querem se Ficar nas submeter cavernas, né? à autoridade. Isso é muito complicado, Uau. Vânia, quando o profeta não quer se submeter à autoridade. Eu vejo profeta que, olha, tem um chamado, vê coisas, vira cambalhota fazendo profecia. Mas não querem se submeter a um pastor, a alguém para poder disciplinar onde ele precisa ser disciplinado. Graças a Deus pela vida do meu marido. Graças a Deus por alguém me lapidando, me colocando numa perfeição, sabe? Por Amém. quê? Porque o profeta, se ele viver nas suas emoções, ele vai ficar igual Elias, vencendo uma batalha e depois pedindo para morrer. Vencendo um monte de É coisas, verdade. vendo quem ele era, Deus correndo, saindo na frente de todo mundo, saindo na frente de uma carruagem, depois pedindo para morrer, se escondendo. Meu Deus. É verdade, Lu. Então, se você não se submete a uma autoridade que vai te corrigir, porque profeta, mas eu tenho uma intimidade com Deus. Até que ponto que você sabe que você está com essa intimidade suficientemente para você estar sozinho? Se escondendo em caverna, porque quando Elias se escondeu numa caverna, Vânia, eu não sei se você se recorda, mas depois as pessoas podem ir lá em segunda Reis ou Primeira Reis, eu não me recordo. Segunda Primeira Reis Reis, 19. Primeira Reis Ele, 19, ele, ele se esconde porque ele estava com medo. Depois de ter vencido uma batalha, ele estava com medo. Então, muitas vezes, depois de você profetizar, depois de você fazer tantas coisas para o Senhor, às vezes o diabo vai vir com sentimento de medo, vai vir com, sabe, com pensamentos de medo. Porque o chamado profético hoje,
eu fiz uma live com Shirla e ela estava falando que Copeland, ele disse que o ano de 2020 seria um ano de grandes mudanças, de novas visões e de poder manifesto, sabe? Aleluia. E esse poder manifesto, eu creio como você, que nesse tempo, assim como veio, como o nascimento de Jesus, aconteceu o nascimento de Jesus, ele foi marcado por anúncios através da boca de profetas. A vinda de Jesus, Amém. a volta de Jesus vai ser marcado pela boca de profetas. E nós estamos aqui para marcar esse tempo, essa estação. É um tempo, é uma estação onde os profetas precisam se colocar no lugar onde eles precisam estar. Eles não podem sabe, sair para dentro de cavernas, se alojar dentro de caverna, que não foi esse lugar que Deus chamou. Serem esquisitos, né? Porque às vezes... Esquisitos. Ô, bicho estranho. É. Então, assim, Eu essa mesma evidência... tenho que me policiar. Eu sou um pouquinho esquisita. Eu também. Eu também. Eu me policio porque eu sei. Porque Jorge fala assim, amor, você às vezes fica um pouco antissocial. Mas por quê? Eu sou um pouquinho Porque assim. às vezes tem um monte de gente conversando, mas às vezes eu quero estar no meu quarto lendo o meu livro, ou às vezes estar orando, ao invés de estar batendo papo. Então eu quero ter o meu tempo. Aí ele fala, não se isole. Então eu tenho sempre alguém para me puxar, para me colocar num ponto de equilíbrio. Entende? E isso não é ruim. Pode falar, Vânia. Como é ser ser esposa, né, de pastor e profeta, né? Você já falou muitas coisas aí que já esclareceu esse ponto, mas como é isso? O Senhor já mostrou Vânia, coisas a você sobre seu marido? Você não precisa revelar o fato, mas só fala isso. Que ele precisava, que Deus estava revelando para você falar para ele. Eu acho maravilhoso isso, porque os chamados se complementam, né? Amém. Mas quando a gente descobre isso, e eu aprendi a forma de falar, porque a vida me ensinou a ser muito agressiva na forma de falar, né? Tanto que às vezes eu estou ministrando, as pessoas acham que eu estou brava. Tanto que eu estou falando assim, às vezes a pessoa pensa que eu estou brava. Não estou brava. É a minha forma de expressar. Eu acho que até pelo chamado também, a forma que eu coloco, né? E a vida me fez ser um pouco agressiva. Então, às vezes, a forma que eu colocava para Jorge, ele não recebia de mim, porque eu colocava de forma agressiva. Entendi. E eu aprendi a colocar de forma diferente com meu marido, porque eu entendi que ele é o cabeça. Amém. E eu entendi que sem o cabeça, eu sou um membro, eu sou uma parte do corpo. Né? Então, sem o cabeça, eu não sou nada. Isso mesmo. Então, sem ele, eu perco toda a programação do corpo. Então, eu aprendi a me comunicar com ele, eu aprendi a receber dele as instruções. Quando eu estou num culto, por exemplo, aqui na igreja, pelo menos, a gente segue a ordem do culto. Quando eu tenho alguma palavra, eu me reporto a ele como cabeça, como líder espiritual da igreja, e eu pergunto a ele se eu posso liberar uma palavra para a igreja, mesmo eu sendo, né, a esposa dele. Né? Eu não pego o microfone de forma alguma. E mesmo tendo recebido de Deus, né? E mesmo tendo recebido de Deus, porque a gente já viu tem que testificar nele. Onde profetas levantavam e diziam que nada, o pastor tem que calar, porque eu sou profeta e eu tenho que falar. Né? O irmão que ele não, existe uma ordem no culto, né? Isso. E assim, se essa ordem for ultrapassada, você está fazendo o papel de Lúcifer. Né? Você está querendo tomar o papel de Deus. Porque, na verdade, o pastor é o anjo da igreja. É um anjo instituído por Deus. Gente, isso é muito sério. Né? Isso é muito sério mesmo. É seríssimo, porque Lúcifer, ele teve um lugar dele, né? Um lugar sublime. Ele foi instituído por Deus como um anjo de luz. Ele teve seu lugar apropriado. Ele só saiu de um lugar que foi apropriado para ele, para querer ocupar um lugar que não era dele. Ou seja, o propósito que era dele foi destituído porque ele saiu do lugar que era o lugar dele. Verdade. Né? Lu, ele poderia ter sido sucesso.
Tem uma pergunta muito interessante. Mas antes de fazer essa pergunta, as pessoas estão amando. Eu estou aqui, de vez em quando, Amém. olhando os comentários. Salve a live, que coisa boa. Meu Deus, que bênção. Então, amados, honra a Amém. vida dessa ministra. Né? Se você está sendo tão abençoado, tão liberto, sabe? Eu não tenho Amém. vergonha de falar isso não, sabe, Lu? A gente tem que Eu honrar as sei. unções. Então, entra aí no Amém. PicPay. PicPay é rápido, você digita lá e entra pro seu cartão de crédito lá e bota, entendeu? Se você Amém. não conseguir fazer, entra lá na igreja do pastor Jorge Vitória, na parte de ofertas para o ministro, mas não deixe de honrar a vida de Lucimar. Mas, Lu, eu Amém. tenho uma pergunta bem interessante. Eu vou falar um fato, depois vou fazer a pergunta. Há muito tempo atrás, né, quando o Espírito Santo estava me despertando acerca dessa unção profética, porque eu nunca tinha me visto. Apesar de quando eu não era crente, eu via coisas que aconteciam. Por exemplo, eu vi a morte da minha mãe, eu vi o caixão literalmente chegando em casa, a cor do caixão, e as pessoas pensavam que eu era espírita. Né? Você é sensitiva, você precisa desenvolver a mediunidade. Diziam isso comigo no meu trabalho. Só que Sim. como minha mãe era crente, eu tinha temor, dizia, não, isso é coisa do diabo, eu não quero saber de Sim. mediunidade, não. Né? Porque eu tinha uma base, né? Minha mãe falava de Jesus para nós. Por que eu estou falando isso? Quando eu recebi Jesus, essa coisa começou a desenvolver, a crescer. E como eu não tinha muito conhecimento da palavra revelada, aí eu lembro que uma certa vez, uma irmã, eu fui para um culto desses de fogo, né, que eu gostava de ir, Uhum. né? O profeta gosta dessas coisas, né? Sim. E eu lembro que essa irmã que estava pregando lá, eu fui levá-la em casa. E ela olhou para mim e disse assim: olha, você tem um grande chamado de Deus. Deus quer fazer muitas coisas através de você. Você vai profetizar muito. Então, agora tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa deixar de fazer. Eu, meu Deus, será que eu estou com algum pecado? Misericórdia. Era o cabelo curto. Eu Ah, usava muito meu cabelo misericórdia. curto. Sério, ela olhou assim, pegou. Isso aqui você precisa parar de cortar. Né? Quem lembra quando eu cheguei em Salvador, eu usava muito curtinho meu cabelo. Rapaz, aquilo me travou Jesus. por anos. Eu dizia o quê? Me travou por anos. Por que eu estou querendo falar isso? Porque Deus, nesse tempo, Lu, está levantando uma geração de mulheres profetas completamente fora daquele padrão que a gente achava que Isso era. aí. Aquele padrão Mas é por isso que eu religioso. falei. O profético sem o conhecimento da palavra, porque se ela tem o conhecimento da palavra, ela não estaria ligada a doutrinas de homens, né? Ela não estaria É tão verdade. conectada a esse tipo de doutrinas. E isso tem travado a vida de muita gente. Mas por que eu estou falando? Porque eu lhe conheço. Você é uma mulher extremamente cuidadosa com o seu corpo, Sim. né, com a Uhum. sua alimentação. Você gosta de se arrumar. Você vê, você está numa Sim. live de cílios postiços. Sim. Eu acho que é cílios postiços. Gente, é uma prova. Você sabe que tem pessoas que, se nos vê assim, nos chamam de Jezabel. Então, eu Sim. Uhum. percebo como Deus, gente, está sacudindo a igreja dele. Tá. Levantando mulheres lindas, maravilhosas, como instrumentos. Eu quero que E você fale um pouco santas. sobre a mulher no profético, o que é que ela também precisa fazer com o seu corpo, como Sim. esposa, O né? templo do espírito, né? Fala aí um pouco sobre Na a verdade, vaidade no sentido de cuidar de si sim. mesmo. Uhum. É cuidar do templo do espírito, né? Porque se o templo do espírito ele não estiver bem, como que você vai profetizar? Entenda bem. Lógico que a gente pode estar com alguma enfermidade e profetizar cura. Mas Isso. você vai ter muito mais propriedade quando você estiver andando em saúde divina e você estiver lançando palavras de cura. Agora, você cuida do teu corpo, você tem um corpo bonito. Isso é para o deleite do teu marido. Você não precisa usar roupas curtas, você não precisa... Porque, Vânia, eu tenho a forma do meu corpo delineada. E eu aprendi que eu tive que mudar algumas coisas na minha modelagem de roupa. Até um Entendi. tempo atrás, eu usava algumas roupas que eu achava assim,
Não tem nada a ver, porque é o meu corpo. Só que de um tempo para cá, o próprio Espírito Santo foi trabalhando comigo. Né? Você pode ser elegante, você pode estar bem arrumado usando outros estilos de roupa. Então eu fui Muito mudando o bom. meu guarda-roupa aos poucos, fui fazendo outras modelagens, fui mudando realmente isso. Por quê? Porque eu aprendi que eu posso, né, ter o meu corpo saudável, eu posso cuidar do meu corpo, eu posso passar isso para as mulheres e eu posso também chegar à frente de uma congregação e não ser uma tentação para um homem. Isso. Né? Eu posso ser uma mulher que eu vou passar uma santidade não somente em palavra, mas também naquilo que eu visto, Amém. naquilo que eu estou pregando, mas naquilo que eu também vivo. Né? Amém. Então, assim, eu vejo a importância de a gente estar conectado o tempo todo com essa sensibilidade. Não que eu fazia errado naquele tempo, mas a falta, talvez, da maturidade, hoje, envolvida tão mais no ministério e podendo cobrar de outras pessoas agora com mais propriedade. Hoje eu tenho as minhas meninas e eu posso falar com elas, olha, vocês devem se cuidar, vocês devem cuidar do corpo, mas vocês não precisam postar fotos, né, com roupas assim, né, ou andar assim, sabe? Então, assim, nós temos um chamado e nós devemos preservar esse chamado. Amém. Preservando esse chamado em todos os sentidos. Nós vamos ser Amém. boca de Deus aqui na terra, andando em santidade e fazendo com que as pessoas vejam isso também. É possível que as pessoas vejam santidade na nossa vida, não somente com aquilo que sai da nossa boca, né? Mas com Amém. aquilo que é expressado através do que elas veem na nossa vida. Certo, Né? porque a santidade, né, numa mulher profeta, por muitos anos a igreja, principalmente a igreja brasileira, ela rotulou como aquelas mulheres com devido respeito, você que está me ouvindo. Aquelas mulheres muito gordas, infelizmente, descuidadas, né, sem uma gota de cor vaidade, no rosto, né, sabe? E aquilo, por muitos anos, décadas, principalmente no Brasil, né? Foi o rótulo de uma mulher que podia falar em nome de Deus, era esse tipo de mulher. E Deus está quebrando, né, esses paradigmas. É uma nova geração. Porque eu sei, você é uma mulher que faz academia. Amém. Né? Você cuida da sua alimentação, você se cuida, você arruma seu rosto e você é altamente ungida. Sabe? Amém. Então eu queria que nesses minutos finais, né, a gente está perto de terminar. Amém. Eu sei que você tem uma palavra do Senhor para liberar para nós, que veio direto do coração do Senhor. Amém. Nós temos, Lu, 2 minutinhos só, tá bom? Amém. Mas em 2 minutos então, muita coisa é feita. Na verdade, Elias, né? Eu tenho uma palavra muito forte. Quando eu olho a questão do profeta, eu olho muito para Elias. E eu queria falar sobre o profeta buscar trabalhar suas emoções, sabe? Buscar realmente alguém que seja uma pessoa que vai te ajudar a trabalhar suas emoções, né? Seja um pastor, um apóstolo, alguém que vai... não alguém como você, alguém diferente de você. Para poder ver as suas diferenças e poder fazer ajustes para poder fazer você avançar no seu chamado. Por quê? Porque o profeta, ele precisa de alguém por perto. Profeta que quer se isolar, a Bíblia diz que aquele que se isola atenta contra a verdadeira sabedoria. E quando a gente se atenta contra a sabedoria de Deus, nós estamos se atentando contra aquilo que é de melhor para a nossa vida. Então, nós devemos entender que o chamado profético foi um chamado levantado por Deus. E nós temos a responsabilidade nesse tempo, essa é a estação que nós estamos inseridos. Quer queira você, quer não, você está inserido nela. Você desejando ou não, você está inserido nessa geração. Então, nós fomos chamados para abrir a nossa boca, falar a verdade. E quando a Bíblia diz, dispõe-te, e o significado dessa palavra dispõe-te significa entrar em cena. Está na hora de pessoas entrarem em cena.
Hora de você entrar em cena, profeta. Hora de você começar a abrir Amém. sua boca, se dispor a mais intimidade com o Senhor, pegar Isso. mais tempo com Deus e poder abrir a sua boca com mais segurança, porque quando você estiver com Deus, você sabe que não é por você, porque nunca Aleluia. foi sobre nós, nunca foi sobre nós, mas Aleluia. sobre ele, Amém. é tudo por ele e para ele são Aleluia. todas as coisas. Aleluia. Aleluia. A gente ainda tinha 2 minutos, Lua, por isso que eu voltei. Mas olha, eu posso garantir, já foi salva a outra live. Entendeu? Foi salva, a mulherada toda quer rever. Nós batemos Amém. um grande recorde, viu, de Amém. audiência, porque é um horário, né, que a maioria das mulheres estão trabalhando, É verdade. né? Mas muitas, né, entraram aí, homens também. Por isso que eu voltei. Amém. A mulherada tá voltando aí. Porque eu quero que você, 5 minutinhos só, você fale suas considerações finais, porque o diabo não vai roubar Amém. a gente disso, não. Mas já foi salva a outra live, viu? Amém. Então continua falando. Aí tem muita gente que Amém. já entrou. Continua falando aí. Então, Vânia, na verdade, Deus me colocou uma palavra para os profetas que eu vou até Sim, compartilhar com o Jorge, provavelmente vai ser eu que vou ministrar domingo aqui, né? E assim, a live é muita coisa para a gente poder falar e a live ficou curta, né? Que a gente tem muito assunto e vai fluindo, né? E eu mas vou vai ter outras ministrar, oportunidades, viu? eu vou aproveitar para ministrar, se Deus assim permitir, no domingo aqui na igreja, concluir essa live aqui. Sim, sim, sim. Porque é algo que eu acordei essa madrugada e Deus, assim, falou meu coração a respeito dos profetas mesmo, né? De Então algumas libera direções tudo mesmo. que os profetas precisam ter acerca da sua vida, não ter sua vida por preciosa, né? Porque, como eu estava falando, que Elias, por ter medo, ele levantou, e a Bíblia diz, lá no versículo 3, que para salvar a sua vida, ele se foi. Ele se foi para um lugar onde Deus não mandou ele ir. Ele tomou decisões por si mesmo, né? Por si Muito sério próprio, isso, é. ele tomou decisões. Então, ele não teve, ele teve sua vida por preciosa e tomou decisões próprias. Ele deixou ali o seu moço, a Bíblia diz. Então, ele, além de ter tomado decisões por si próprio, ele deixou um companheiro, ele se isolou, ele deixou uma pessoa que foi levantada por Deus para poder estar com ele naquele momento. Então, às vezes, tem pessoas que estão do nosso lado, né? Ali levantados por Deus para nos ajudar, nos exortar, nos abrir os olhos, né? Por direções que Deus às vezes vai... Porque às vezes o profeta tem... mas eu sou profeta, como que essa pessoa, né? Como que o pastor vai estar falando? Porque Deus vai falar comigo que eu sou profeta. Não, muitas vezes Deus vai falar com o seu pastor, para o seu pastor te corrigir, e você vai ter que ficar quieto, sendo profeta. Né? Se o profeta não se colocar, como eu estava falando, num lugar de submissão, ele nunca vai entender o que é uma autoridade. Verdade, então ele Lu. nunca vai se permitir, quando Deus fala assim, se cale agora, profeta, porque muitas vezes você vai ter que se calar querendo falar, né? Quantas vezes eu já vim para minha casa querendo falar tanta coisa. Eu fechava minha boca, fiquei igual aquele sapo, né, inchado. Enchei e vim para casa, porque eu não podia falar, porque Deus falou, não fale. Então, muitas vezes, você vai ter que se submeter à autoridade. Então, se você não se submete à autoridade do seu pastor, você vai, na hora que Deus falar, no arder do negócio, você vai ouvir Deus? Não vai ouvir, não. Então, é se submeter. Eu vejo que profetas não querem se submeter. Essa palavra está muito forte no meu coração, sabe, Vânia? E eu sei que tem muitos profetas aqui que precisam ouvir isso. Muita gente está nos ouvindo. Já temos quase 70 pessoas de volta. Gente, a gente voltou porque o Instagram encerrou, faltando ainda 2 minutos. Em 2 minutos já tinha muita coisa para falar. Então, eu achei oportuno, sabe, Lu, voltar. Você tem algo de Deus para entregar para nós. Entrega Amém. Tudo. Amém. E aí o próprio Elias, ele vai, né, vai para um deserto e depois ele pede para Deus a morte. Ou seja, ele se envolve tanto com as emoções, né? E ele fala,
Basta, toma agora a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ele entra no nível de comparações. A alma dele, a emoção dele está tão aflorada que ele entra no nível de comparação. O profeta, ele não tem que se comparar. Ah, eu quero dar profecia igual aquele profeta dá. Cada um tem o seu estilo de profetizar. Cada um... teve um tempo na minha vida que eu queria... eu quero ter sonhos, eu quero sonhar igual aquela pessoa sonha. Sabe? Teve um tempo no meu chamado, Vânia, que eu não sonhava com nada, nem com sonho profético, nem com nenhum sonho. Só que nos últimos tempos, Deus tem me levantado em sonhos. Quando eu parei de pedir, Deus começou a dar. Então, que coisa assim, linda, né? Tem estações. Não adianta você ficar... Deus vai te usar na estação que Ele quer. Né? Então, quando você falar, eis-me aqui, deixa Deus usar do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele sabe como Ele deseja te usar. Ele te criou, Ele tem a fórmula certa, Ele sabe como você vai funcionar, né? Perfeitamente. Amém. Como obra da mão dele. Amém. Então, profetas, mulheres, homens de Deus, nós temos Amém. Uma responsabilidade nesse tempo, que nós possamos ter os nossos olhos do entendimento sendo abertos, sabe, para que nós possamos Amém. Ver o que Deus tem diante dos nossos olhos. E Deus, sabe, Ivânia, tem tocado no meu coração muito forte acerca de nós orarmos por uma geração, essas crianças, esses jovens. E eu tenho algum Amém. Tempo orado pelas nossas crianças e nossos jovens, sabe, para que eles não caiam no engano, para que que nós sejamos vozes proféticas nesse tempo para alertar as nossas crianças, sabe, que eles Amém. Não recebam doutrinas de homens, que esses youtubers que estão entrando na nossa casa de forma, sabe, corriqueiras, que entram e às vezes a gente nem vê. Nós temos que ter a palavra para que vá falar para os nossos filhos o que eles precisam ouvir. Nós temos que ter uma voz altiva nesse tempo. Nós temos que falar o que é certo, o que é errado. Nós temos que falar Amém. O que é bom, o que é ruim. Não esses rapazes que estão aí falando qualquer coisa, sabe? Deus tem colocado no meu coração, profetas, orem pela essa nação. E orar por essa nação é orar pelos filhos dos filhos. É orar por uma nova geração entendendo o que Amém. É reino, o que é praticar a palavra. Sabe, Vânia, eu estou aqui debaixo Amém. De uma unção, de um poder. Amém, eu percebo. Tremendo aqui, porque Aleluia. Deus tem falado Recebam comigo, tudo. Sabe, para que a gente se levante como voz profética, para que a gente ore por uma nova geração. Nós somos uma geração. Nós somos... Eu sei que tem pessoas que olham para, sabe, para a história de Davi e se regozija com isso, mas nós somos os Davi sendo levantados para esse tempo, para matar Golias. Nós somos aqueles que vamos ser levantados para poder matar os grandes gigantes que têm se levantado diante de nós. Nós vamos Muito fazer bom. A diferença nessa geração. Nós Aleluia. vamos marcar uma história. Nós nunca Aleluia. vivemos o que nós estamos vivendo hoje. Então nós vamos marcar uma história. Esse é o tempo dos profetas arregaçarem as mangas e saírem de dentro das cavernas, parar de pedir a morte, parar de dizer que está desanimado, Aleluia. parar de dizer que a igreja não vai encher, porque a igreja vai encher, porque esse é o tempo da maior colheita que a igreja vai viver nos últimos tempos. Esse é o tempo de colheita. A igreja vai colher pessoas, almas, gritando por uma palavra. E nós temos a luz que esse povo está precisando. Nós temos a luz que esse povo está precisando. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Portanto, nós temos que tratar de brilhar nesse tempo. Trate de brilhar. Você tem a luz de Deus sobre você. Trate de brilhar, profeta. É tempo de você brilhar nesse tempo. Amém? Muito bom. Eu não vou me prorrogar, porque eu sei que tem mulheres precisando fazer comida. Eu sabia que tinha algo de Deus. Aleluia. Por isso que eu retornei. Porque algumas lives caem, aí a gente... Não, já foi dado o recado, mas o Espírito Santo Não, volte a live, porque ela tem algo do Senhor. Amém. E eu sei que as que estão aí receberam. Eu vou gravar esse pedacinho também. A outra já foi salva. Você vai lá no Verbo Salvador, IGTV, e eu quero convidar vocês, né, a participar do nosso Instagram, a se inscreverem lá, como também do nosso YouTube. O Instagram do Lucimar também, do Pastor Jorge. A Igreja Verbo da Vida, Vitória do Espírito Santo. Uma igreja em crescimento, uma igreja gloriosa, sabe?
Então Amém. faz isso, gente. Vamos dar. As pessoas se inscrevem em tantos canais malucos aí. É se verdade. inscreve naqueles que te edificam. Não perde nada. Amém? Não perde nada, porque sempre está tendo instruções divinas que vão mudar o curso da sua vida. Amém? Amém. Gente, eu quero agradecer Obrigada. demais. Obrigada, pastor Jorge. Obrigada, Por liberar a povo de Lucimar. Deus. Obrigada, Lu. Foi maravilhoso. Obrigada. Amém, gente. Amanhã nós vamos ter a irmã Conceição. Tá, Conceição, talvez ela não seja muito conhecida assim, mas ela é aquela mulher que nas nossas conferências de ministros, Sergipe e Bahia, sempre ela tem uma palavra, sabe, pontual. Glória. Pastor Delry honra, libera ela para falar. Essa mulher mudou radicalmente a minha vida com uma palavra que ela me deu há quase mais uns 20 anos atrás, que radicalmente mudou a minha vida. Ela continua do mesmo Amém. jeito. Aquela profeta do oculto e do profundo. Eita, Quando eu a aleluia. convidei, ela disse, Vânia, eu não gosto de... Eu não sei olhar para a câmera. Eu disse, se acostume. É Se costume. acostume, porque você é uma voz nessa geração. novo Tá amanhã, tempo. gente, convida. Conceição, né? Eu botei dos anjos, mas não sei se é modesto. Se é Conceição modesto, eu botei anjos porque Cris Anjos é a filha dela, lá, a esposa do pastor Léo da Argentina. É a filha de Conceição, né? Então, gente, amanhã não perde, 10 horas. E eu quero também te convidar, né? Convidar Vai ser um sucesso. Conceição, Coloca essa cara amanhã. nas telas Vai ser que poder. tem muita gente precisando da unção que está sobre a sua vida. Ela é muito caladinha, mas quando abre a boca, é Eita, uma voz de glória. trovão. Então, gente, eu também quero convidar vocês, hoje às 17 horas, eu estarei ministrando uma live de O Caminho da Prosperidade. Era sempre glória. dia de quarta às 10 horas, mas em razão dessa nova instrução de fazer a live com mulheres, eu transferi hoje às 17 horas. Vou dar algumas instruções proféticas também de como você enriquecer na crise. Amém? Eu tenho Ótimo. desfrutado, sabe, de prosperidade nessa crise. Então, como diz a palavra, né, Lu? Credo nos seus profetas e prosperarei. Então, eu não vou me calar, não. Vou falar de dinheiro, sim. Amém. Vou falar como você ser rico, como você ter casa boa, sabe? Tudo bom. Viajar para onde você quiser, porque esse é um direito nosso. Vou falar nessa tarde. Uma palavra, Lu, que eu tenho para você agora. Amém. Você, como bancária, muitos anos que foi. Você sabe muito bem o que é estorno, não sabe? Sei. O que é algo estornar? Sei. É quando um dinheiro está numa conta de alguém e foi de forma indevida parar naquela conta. Sim. E tem que ser estornado para a conta verdadeira. Eita, O aleluia. Espírito Santo está dizendo isso. Aleluia. Tem dinheiro que foi para contas erradas, para pessoas erradas, que é seu e seu marido. Aleluia. E que ele está estornando. Aleluia. Medita sobre estornar. Aleluia. Hoje à tarde eu vou falar um pouco sobre isso. Amém. Tem muitos estornos, devoluções, sabe? Coisas que estão na mão de pessoas erradas, Amém. bens que estão em outras mãos. E que Deus está Aleluia. trazendo um estorno para a nossa vida. Oh, glória. Hoje à tarde eu também vou falar um pouco sobre isso, sobre esses despojos voltando para nós. Mas Amém. especificamente para você, ex-bancária. Amém. Tu sabes Aleluia. o que é um estorno. Aleluia. Você Manda o cartaz que eu vou divulgar aqui, tá? Toma posse Amém. de um estorno. Você e pastor Jorge e a sua família. Amém. Sua igreja também, tá? Recebendo Já devoluções que estão nas mãos indevidas. Amém? Amém. Então, gente, muito obrigada, Lucimar. Palavras me faltam. Né? Vocês entrem no PicPay. O povo de Vitória do Espírito Santo, você sabe qual é o PicPay da sua Lucimar, da sua mama. É hora de honrar a vida dela. Tá Amém. bom? Eu sou profeta de Deus, estou dizendo, quer enriquecer, coloca no PicPay da sua mama aí, tá bom? Amém. Lu, Amém. muito obrigada. Deus te Beijo. abençoe. Gente, 17 horas eu vejo vocês, tá bom? Amém. Beijão. Manda o cartaz pra mim, viu? Das 17. Vou mandar sim. Toma posse dos estornos. Tomei viu? tudo, já começou, depois te conto. Aleluia, amém. Tchau, Sai, tchau. meu filho. Tchau.